7 tecnologias antigas que se recusam a aposentar. Imagens Jetmagens. A tecnologia está sempre evoluindo, fazendo com que novas versões de um mesmo equipamento apareçam de tempos em tempos, ou que ele seja substituído por outro totalmente diferente. Porém, em alguns casos, alguns deles se recusam a tirar a aposentadoria forçada e permanecem em uso até hoje. Neste artigo especial preparado pela equipe do Tecmundo, vamos falar sobre 7 tecnologias antigas que, mesmo consideradas datadas, ainda permanecem importantes para muitas pessoas atualmente. Ábaco. O ábaco é uma tecnologia antiga fundamental para o ensino da matemática, fontes de estimagens de reprodução. Você possivelmente já teve contato com o ábaco em algum momento da vida. Caso precise de uma ajudinha com a memória, ele possui algumas linhas com arroeras coloridas, muito usadas para fazer contas envolvendo as operações fundamentais de matemática. O que muita gente não sabe é que possivelmente o ábaco é uma das tecnologias antigas inventadas pelos chineses, ainda em atividade. Estima-se que ele tenha sido criado cerca de 3.000 anos atrás, e mesmo na região asiática, ainda há muitos comerciantes que utilizam o equipamento atualmente. 2. Disquete. Disquete era uma tecnologia antiga muito comum para gravar documentos, fontes de imagens reprodução. Usuários mais jovens de computadores certamente tomaram ciência sobre o que é um disquete por conta do antigo ícone de salvar presente do Word. Entretanto, essa pequena unidade de armazenamento com seus incríveis 1,44 MB de espaço ainda é utilizado para algumas finalidades atualmente. Para se ter uma ideia, navios de guerra, aviões com variações antigas do Boeing 747-400 e até mesmo alguns mísseis nucleares ainda recorrem a esses pequenos discos para armazenar algumas informações importantes. Teclados KWIRTY. O sistema de teclados que utilizamos atualmente foi inventado há alguns séculos. Fontes de imagens reprodução. Qualquer pessoa que tenha acesso ao computador ou smartphone atualmente utiliza um teclado para acessar a internet e realizar várias outras funções. O que talvez alguns não saibam é que essa é uma tecnologia antiga que, pelo visto, não vai se aposentar tão cedo. O modelo de teclado que usamos atualmente foi criado por Christopher Lawton Scholz em 1873, sendo patenteado por seu criador em 1867 e vendido em 1867 para Remington, que passou a aplicar esse padrão em sua máquina de escrever. Com isso, o trabalho de digitação ficou muito mais rápido graças à disposição das teclas. Esse sistema passou por um pequeno upgrade em 1932, quando Auguste Dvorak fez um remanejamento em algumas teclas e colocou as vogais e consoantes mais usadas na linha do meio, mas esse projeto nunca conseguiu se tornar tão popular quanto a tecnologia antiga do KWIRTY. Polaroid. Para quem ama fotos, a Polaroid é uma tecnologia antiga que se recusa a aposentar. Fontes de imagens reprodução. Tirar fotos já é uma possibilidade que faz parte do cotidiano de diversas pessoas, sendo que muitas acabaram aprendendo a realizar essa tarefa utilizando uma máquina de filmes. Talvez um dos modelos mais populares de câmera fotográfica tenha sido a Polaroid, e acredite, ela ainda existe atualmente. É verdade que o modelo disponível não precisa mais de filme, processo antigo para revelação e coisas do gênero. Porém, é curioso perceber que essa é uma tecnologia antiga que ainda encontra espaço no coração de muitas pessoas, mesmo com todos os recursos encontrados em smartphones mais modernos do que diz respeito a fotos. TV de tubo.
Muitos donos de videogames antigos se recusam a abrir mão de TV de tubo, fonte de imagens reprodução. As TVs de tubo são outro tipo de tecnologia que se recusa a deixar de existir, e muito disso se deve ao fato de que pessoas que possuem videogames mais antigos como Super Nintendo e Mega Drive ainda preferem esse modelo de televisão para curtir seus games favoritos. Esse é um tipo de televisor que ainda chegou ao mercado em formato comercial da década de 1920. Então, podemos considerá-lo como um equipamento de aproximadamente um século que continua firme e forte funcionando em muitos lares, convivendo harmonicamente com TVs de tela plana. 6. Fogão a lenha. O fogão a lenha se une a tecnologias antigas que parecem não se aposentar, fonte de imagens reprodução. Se sua avó ou algum parente mora em alguma cidade mais interiorana ou fazenda, existe grandes chances de você já ter visto um fogão a lenha na sua vida. Mesmo com toda a modernidade trazida pelos modelos atuais, ainda há quem prefira o fogão a lenha para preparar alguns pratos específicos, alegando que este modelo dá um gosto totalmente diferente ao alimento. E quem já experimentou algo preparado nesse esquema antigo sabe que isso é verdade. 7. Toca-discos. O saudosismo ainda mantém a toca-discos na ativa até hoje. Fonte de imagens reprodução. Os aparelhos de som lançados há alguns anos trazidos um compartimento especial para reproduzir as músicas utilizando os famosos LPs após um período sumida. Essa é outra tecnologia antiga que ressurge e ainda encontra espaço nos lares e corações de muita gente, seja por conta do saudosismo ou qualquer outra coisa. É fato que muitas empresas passaram a incluir o troca-discos como uma opção entre seus equipamentos, fazendo com que muitas pessoas se interessem em tê-las em suas casas. Você lembra de mais tecnologias antigas ainda em atividade? Compartilhe suas mensagens com os demais leitores utilizando nossas redes sociais. Se desejar, vale a pena conhecer um pouco mais sobre o Walkman ou Spotify dos anos 80. Até mais!